E o Senhor começou a falar muito comigo. E quando eu tinha mais ou menos entre 18 a 20 anos, eu comecei a ministrar em casas. Eu ia para as comunidades lá em São Paulo e eu começava a ministrar. Eu pegava um violão, pegava a minha Bíblia e ia para as casas. Muitas vezes eu não sabia nem cantar e nem tocar direito. Hoje mesmo eu nem arrisco mais, eu deixo com os músicos, porque, glória a Deus, que o Senhor abençoe os músicos, mas eu não tenho essa habilidade. Mas mesmo assim, com muita dificuldade eu ia. Eu pregava a palavra de Deus errando, e pregava. Sabe, meus irmãos, tinha às vezes que tinha 2 ou 3 pessoas, mas de repente o Senhor começou a abençoar. O Senhor começou a abençoar, começaram a crescer as pessoas. O número de pessoas começou a crescer. Eu me lembro que teve uma vez, meus irmãos, que eu estava uma vez numa casa que tinha tanta pessoa que não comportava mais na casa. A gente teve que fazer na garagem. E ali a garagem, a gente abria o portão, tinha tanta gente que as pessoas ficavam pela rua. E aí muitas pessoas foram tocadas para a glória de Deus. Muitas pessoas foram transformadas naquele lugar, meus irmãos. Então, meus irmãos, se passou um tempo. Esse tempo que passou, eu comecei a ministrar pela Fundação Reviver. Eu passei 2 anos e meio, mais ou menos, entre 2 anos e meio a 3 anos, ministrando na Fundação Reviver, fazendo treinamentos de evangelismo também, e evangelizando, e fazendo ação social, juntamente à minha mãe. Minha mãe também pregava. Às vezes eu pregava num dia e ela no outro, ou às vezes eu fazia um treinamento de evangelismo, uma ação social, e ela pregava no outro dia. Então, meus irmãos, teve um certo dia que a minha avó, a presidente da igreja, Eleni Miranda, eu estava no almoço na casa dela, e ela chegou e falou bem assim para mim: filho, eu acho que o seu tempo na fundação chegou ao fim. Foi dezembro do ano passado, vai fazer 1 ano agora, está fazendo 1 ano agora. E ela chegou e continuou falando: o seu tempo na fundação eu acho que chegou ao fim. Só que agora eu quero que você comece a ministrar pela igreja Deus e Amor. Então, meus irmãos, desde então eu tenho ido aos lugares, pregando a palavra de Deus, evangelizando pela igreja Deus e Amor. Mas não só isso. Hoje em dia eu também tenho um culto na sede mundial. O Senhor, Ele abençoou a minha vida. Hoje eu tenho um culto das 7 da manhã. Aqui estão os cantores que cantam também nesse culto, que participam também juntamente a mim. E hoje está sendo um privilégio deles cantarem aqui comigo. Então, meus irmãos, aos domingos às 7 horas da manhã, se você estiver lá próximo do ano novo, se você quiser, você vai ser muito abençoado no meu culto e muito bem-vindo. Então, meus irmãos, saiba de uma coisa, meus irmãos: o Senhor me trouxe aqui não foi à toa. Eu recebi esse convite porque eu sabia que o Senhor tem um propósito para essa igreja. O Senhor tem uma vitória para essa igreja. E essa vitória começa num avivamento. A igreja, você pode pensar, mas aqui é uma igreja pequena. Mas não importa, meus irmãos. Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela nos mostra que o avivamento, ela começou ali nos 12 discípulos de Jesus. Ela começou na igreja primitiva.